As consequências que nós sofremos na vida são fruto das nossas próprias decisões, das nossas escolhas, ou existe uma força maior, uma predestinação que nos leva a tomar aquelas decisões de maneira que as nossas escolhas não influenciam nisso? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo, sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Nós estamos estudando a revista da CPAD, da nossa Escola Bíblica Dominical, que traz o tema geral, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje nós estaremos vendo a lição de número 5, que vai tratar acerca do reinado de Acasias, filho de Acabe. Foi mais uma demonstração de infidelidade, mais uma correção, e essa correção trará muitos ensinos e muitas reflexões para a nossa vida. Vamos à nossa aula. O contexto dessa aula vai nos mostrar Acasias, filho de Acabe, que a Bíblia vai nos apresentar como um rei rebelde. Esse Acasias, ele ficou doente, muito provavelmente, por uma fratura. A Bíblia vai nos dizer que ele sofreu uma queda, e provavelmente de um andar elevado do seu palácio, e ele se tornou enfermo dos pés. E ele mandou consultar um deus da terra dos filisteus, Baal-zebub, para saber se ele sararia ou não. A Bíblia vai nos apresentar que Elias saiu ao encontro dele e disse: porventura não há Deus em Israel, para que você vá enviar mensageiros a outras terras para consultar outros deuses? E a Bíblia vai nos dizer então que Elias vem com uma mensagem dura para ele e diz assim: na cama que você subiu, você não desce devido a essa sua infidelidade. Pode parecer que a sentença divina foi rigorosa demais, simplesmente porque esse rei consultou a um Deus de outras terras. Deus iria sentenciar esse homem à morte? Nós temos que ter em mente o seguinte: consultar um Deus não era coisa pouca, porque quando alguém consulta um Deus, significa que é nesse Deus que ele confia. Esse juízo divino, ele não é exagerado como pode parecer, porque os reis que subiam ao trono, eles sabiam da responsabilidade que era ser rei de Israel e sabia também dos riscos e do juízo divino que Deus traria sobre a vida dele. Sabia das suas obrigações, inclusive, porque a lei de Moisés dizia que quando um rei chegasse ao trono, quando o povo quisesse escolher para ser um rei, esse rei tinha algumas obrigações, dentre as quais algumas coisas que ele deveria fazer, dentre as quais ter a cópia do livro da lei e ler nele todos os dias da sua vida para que ele não fizesse Israel pecar. Então, quando ele faz Israel pecar, ele está ciente dos riscos que ele estava correndo. O primeiro tópico vai nos dizer assim: um reinado marcado pela idolatria. E esse primeiro tópico ele tem por objetivo específico descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Esperava-se, quando o rei subisse ao trono, esse rei reconhecesse que Deus é quem deu a oportunidade dele chegar ao trono. E esperava-se então desse rei a fidelidade. Então nós vamos destacar aqui a infidelidade de Acasias. Os reis, eles tinham um resumo da sua vida e do seu reinado. Isso aconteceu no reinado de todos eles, trazia um resumo que destacava os seus atos, se eles eram bons ou se eram ruins. No segundo livro das Crônicas, por exemplo, no capítulo 21, no verso 19, vai trazer um resumo do reinado do rei Jeorão, que vai dizer assim, que ele morreu e não deixou de si saudades. O que marcou o reinado de Acasias? A infidelidade e as consequências dessa infidelidade. Consultar a Deus era uma coisa comum nos reis de Israel. A gente vai ver, por exemplo, Davi, quando ele estava na cidade de Keila e a cidade foi invadida pelos filisteus, Davi consulta ao Senhor
e pergunta: perseguirei eu a esses filisteus? E Deus responde: perseguirás. E Davi pergunta mais uma vez: tu os entregarás na minha mão? E Deus responde: entregarei. Ao que tudo indica, essa consulta era feita através do sacerdote, através do Urim e do Tumim, que eram pedras que estavam no peitoral do sacerdote, que funcionavam como se fosse um semáforo, a luz vermelha e a luz verde. O rei perguntava e Deus respondia. Se fosse positivo, luz verde, isso é uma ilustração, ou se for negativo, luz vermelha. Então era assim que Deus consulta, que o rei consultava ao Senhor. Deus poderia responder de outras formas também, mas quando respondia sim e não, provavelmente era através do Urim e do Tumim. Deus podia ainda tomar a boca dos sacerdotes e orientar como deveria ser a guerra, ou a boca do sacerdote ou a boca do profeta, e orientar quais as estratégias para a guerra. Nós vamos encontrar também Jeosafá, quando estava junto com Acabe, e Acabe diz assim: olha, vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa e nós não tomamos dos nossos inimigos? Vamos tomar. E ele chama então Jeosafá para aquela guerra. Jeosafá diz assim: os meus carros são os seus carros, os meus homens são os meus homens, porém, vamos consultar a palavra do Senhor. Então era comum consultar a palavra do Senhor. Nessa ocasião, eles consultaram através de profetas, e inclusive Micaías foi um deles, que traz uma notícia ruim, uma sentença ruim sobre aquela guerra. E qual que é a gravidade do pecado de Acasias? Ora, dizer que ia consultar ao deus Baal-zebub significa que ele desprezava o Deus de Israel e considerava o Deus de Israel fraco, o Deus insuficiente. Nós podemos trazer à tona 1 Samuel no capítulo 5, quando a Bíblia diz que os filisteus capturaram a arca do Senhor. E eles festejaram grandemente, porque a arca do Senhor significava a presença do Senhor. Os deuses das outras nações eram representados na figura de animais, na figura de touros, de pássaros, e a presença dos Deus de Israel era ilustrado através da arca do Senhor. Quando os filisteus capturam a arca do Senhor, aquilo denotava que o Deus dos filisteus tinha capturado o Deus de Israel. Mas no capítulo 5 de 1 Samuel, vai dizer que eles colocaram a arca do Senhor na casa de Dagom, seu Deus. Mas pela manhã, a figura de Dagom, a estátua de Dagom, estava caída no chão. E eles então a ergueram, olha só, um Deus que precisou da ajuda dos homens para se erguer. Eles a ergueram, e quando eles entraram no dia seguinte, a Bíblia vai nos dizer que Dagom estava caído mais uma vez diante da arca do Senhor, porém os seus braços estavam cortados. E eles disseram assim: eis que a mão do Deus de Israel é pesada sobre o nosso Deus. Então o próprio Deus se encarregou de mostrar para os filisteus que não tinha um Deus como ele, e que ele era muito superior àquilo que eles chamavam de Deus, que era Dagom. De maneira que Deus feriu aquela terra com pragas, e eles então falaram: a mão do Senhor é pesada sobre nós, vamos devolver a arca do Senhor. Então perceba que os inimigos de Israel reconheciam que Israel tinha um Deus grande, que tinha um Deus poderoso. Agora vai esse rei e vai consultar o Deus desses inimigos. Por isso a ira de Deus se acendeu e por isso a sentença foi tão forte. Isso se agrava mais ainda quando a gente estuda o livro dos reis, no capítulo 8, no verso 7, quando um rei da Síria chamado Ben-Hadad consultou a Eliseu acerca do seu futuro. Ora, um rei estrangeiro vai consultar o Deus de Israel porque reconheceu que na boca do Deus de Israel estava a verdade, estava o conhecimento do futuro, estava todo o poder. Agora vai um rei de Israel consultar um Deus de outros povos. Por isso a sentença de Deus foi tão severa, porque consultar a um outro Deus significa dizer que o Deus daquela terra onde ele estava não era poderoso, não era suficiente, ele estava desprezando o verdadeiro Deus de Israel. Por isso o Senhor o julgou prontamente. No segundo subtópico vai dizer que Acasias segue os passos de seus pais. E eu quero ler o resumo
da vida de Acasias, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, a partir do verso 51, que nos diz assim: E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho do seu pai, como também no caminho da sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, adorou-o, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Ora, nós depreendemos disso que nada aborrece mais o Senhor do que alguém que diz que serve ao Senhor adorar a outro Deus. Nós vamos encontrar um fato curioso na vida de todos os reis de Israel. Algo que nós podemos depreender daquilo que o Senhor disse. Quando Deus chamou Davi ao trono, Deus fez promessa a Davi e disse que seria com Davi e que ele iria confirmar o trono de Davi. Porém, nós vamos encontrar que essa mesma promessa é feita a Saul. Samuel diz assim, quando Saul peca contra o Senhor, o profeta Samuel diz assim para ele: se você tivesse servido ao Senhor com fidelidade, Deus teria confirmado o teu reinado. Mas agora o Senhor já levantou um rei, segundo o seu coração, que é melhor do que tu. Então perceba, Saul tinha promessa. E se ele tivesse sido fiel, Deus teria confirmado o reinado dele. Agora, olha que interessante. Quando o rei Roboão, filho de Salomão, sobe ao trono, Deus levanta Jeroboão porque é promovido um racha na nação, entre o reino norte e o reino sul. A nação de Israel agora estaria dividida, 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. E Jeroboão iria reinar sobre essas 10 tribos. E Deus faz promessa para Jeroboão. E diz assim: 10 tribos o Senhor entregou a ti. Através da boca do profeta, Deus fala isso. Se você andar na presença do Senhor, se você for fiel ao Senhor, o Senhor te entregará todo Israel. Então Jeroboão, ele também tinha promessa. E nós podemos depreender disso que se ele tivesse sido fiel, Deus teria mudado o curso da história. E podemos depreender disso que todos os reis de Israel que subiram ao trono, todos eles estavam debaixo dessa mesma promessa. Se você for fiel, eu vou te abençoar e eu serei contigo. Quero ler aqui 2º livro dos Reis, no capítulo 18, que vai nos falar sobre um rei que foi fiel ao Senhor, que se trata do rei Ezequias, que o texto vai dizer assim, 1º livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filho de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. A gente sabe que Ezequias não era filho de Davi. Mas como ele foi fiel, a referência que se tem dele era Davi. Assim como a referência ruim de todos os reis de Israel era o Jeroboão, a boa referência era Davi. E vai dizer que Ezequias fez como fez Davi, seu pai. E vai fazer um resumo daquilo que ele fez, dizendo: e tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que resumo tremendo. E porque ele foi fiel dessa forma, Deus também foi fiel com ele. Porque quando o rei da Síria invadiu a terra de Israel, levou cativo o povo de Israel e intentou invadir também a terra de Judá, o Senhor defendeu a terra de Judá devido à fidelidade desse homem. Então nós depreendemos disso que todo rei
ele tinha a promessa de Deus, que se ele fosse fiel, Deus também seria fiel com ele. E alguns reis desfrutaram dessa fidelidade, conforme foi o caso aqui de Ezequias. Partindo para o tópico segundo, Elias desafia a adoração a Baal. Esse tópico ele tem por finalidade demonstrar a coragem de Elias. O primeiro subtópico vai dizer sobre a corajosa intervenção de Elias. E nós temos que nos lembrar que esse Elias é o mesmo Elias que estava fugindo de Jezabel. O mesmo Elias que pediu a morte para o Senhor. Mas nós encontramos aqui um Elias renovado. Isso acontece comigo, isso acontece também com você. Quantas vezes nós estamos desanimados, nós estamos entregues, muitas vezes suspiramos até para que Deus nos recolha logo, devido às aflições da vida, às dificuldades que surgem no ministério, às dificuldades que vão surgindo no nosso caminho. Mas em dado momento Deus fala conosco e nós temos as nossas forças aqui renovadas. Elias teve aqui uma corajosa intervenção, porque Deus falou para ele, desce e vai dizer aos mensageiros do rei Acasias, pergunta para ele, não tem Deus em Israel para que você mande mensageiros para consultar Baal-zebub na terra de Ecrom? Da terra que você subiu, você não desce. Olha que o Elias, ele já sabia o que era ser perseguido por um rei. Ele não sabia quais seriam as consequências depois dessa mensagem. Mas ele sabia como era duro você confrontar um rei, porque ele já tinha confrontado Acabe, ele já tinha confrontado Jezabel, já tinha sofrido uma grande perseguição. E agora Deus coloca ele nessa situação mais uma vez para confrontar o rei. E isso traz uma reflexão para nós. Muitas vezes servir a Deus e ser fiel ao Senhor traz lá as suas consequências, as suas adversidades. Mas nós não podemos nos furtar a essa fidelidade ao Senhor. Toda fidelidade ela tem um preço. E nós vamos encontrar que Elias foi e entregou a mensagem a esse rei da mesma maneira como ele tinha entregue ao seu pai. O segundo subtópico vai nos dizer a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei fica sabendo, ele poderia ter se humilhado, poderia ter quebrantado o coração. Mas nós entendemos pelo texto que a ira dele se acende. O rei então manda 50 soldados e um capitão buscar Elias. Então nós percebemos que mesmo diante da sentença divina de que ele não desceria daquela cama, poderia ter se humilhado, mas a arrogância toma conta do coração dele, como tomou conta do coração do seu pai. E ele manda esses 50 profetas e fala, traz Elias aqui. Mal sabia ele, ou pelo menos deveria saber, que Elias só se apresentaria a ele se quisesse, da mesma forma como foi com seu pai. Esses homens chegam a Elias e dizem assim, homem de Deus, desce depressa. Olha só, a mesma arrogância que existia em Acabe, existia em Acasias. E a mesma arrogância que estava em Acasias estava agora no capitão. A impressão que nós temos é que ele não reconhecia o poder de Deus sobre a vida de Elias, porque ele manda em Elias assim, desce depressa, porque você vai se encontrar com o rei. E Elias diz assim, se eu sou o homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50. Isso aconteceu e a Bíblia nos diz que o rei enviou mais um capitão com mais 50. Ora, quando uma pessoa está fora da presença de Deus, ele perde a sua capacidade de discernimento espiritual. Qualquer outra pessoa que tivesse um pouquinho de visão iria pensar, para que eu vou enviar mais 50 nas mesmas condições se Deus fulminou os outros 50? Deus poderia fulminar esses 50 também. E nós temos com isso que muitas vezes o coração e a mente ficam entenebrecidos quando nós estamos fora da presença do Senhor, de maneira que a gente perde o nosso discernimento espiritual. Esse capitão foi da mesma maneira, com a mesma arrogância, Elias disse as mesmas palavras e ele também foi fulminado. O rei manda então um terceiro capitão com mais 50 e esse usa de sabedoria e de humildade e diz, homem de Deus, seja a minha vida preciosa aos seus olhos,
porque ele sabia que ele corria o mesmo risco que os outros 50 corriam e que os outros capitães correram. E através dessa humildade, Deus disse para Elias: desce com ele. Então nós podemos tirar uma série de lições aqui. Uma dessas lições é aquela que está no livro de Provérbios, que nos diz que a humildade precede a honra. Aquele que é humilde, ele vai ser honrado nas suas posições. Esse homem, por exemplo, apesar da Bíblia não mostrar o contexto, ele foi honrado. Foram 3 capitães enviados, somente ele conseguiu trazer Elias. De alguma forma, alguém pode ter dito: olha, esse capitão conseguiu trazer Elias, foi o único que conseguiu trazer Elias. Podemos depreender, então, que ele foi honrado. E que nós reflitamos nisso. A humildade precede a honra. E a arrogância, ela precede a destruição. Todas as pessoas arrogantes, em um dado momento, eles vão sofrer a ruína. A Bíblia está cheia de exemplos como esse, e que isso sirva de lição para as nossas vidas. A Bíblia nos diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino. Ou seja, nós podemos tirar proveito, lições para nós daquilo que está escrito. E esse acontecimento aqui serve de grande reflexão para as nossas vidas. Subtópico 3º vai dizer que o ministério de Elias foi um ministério de fogo. O ministério de Elias foi marcado pela presença do fogo. Elias, por exemplo, ele pediu o fogo dos céus sobre o holocausto, na lição anterior que nós estudamos, e Deus enviou o fogo dos céus. Nós vamos encontrar Elias pedindo fogo sobre esses capitães e sobre os seus soldados, e isso aconteceu. Nós vamos ver Elias marcado, a sua subida aos céus num redemoinho, marcado pela presença do fogo. E isso, claro, faz dele o profeta do fogo. Isso é tão marcante que em uma ocasião Jesus ia entrar em Samaria e os samaritanos não quiseram recebê-lo. E Tiago e João, que estavam juntos, disseram assim: Senhor, o Senhor quer que nós roguemos fogos dos céus, como fez Elias, e consuma essa cidade? Jesus diz assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-la. Mas perceba que as palavras de Tiago e João denotam que eles reconheciam Elias como profeta do fogo. Aquilo trazia um fascínio sobre a vida das pessoas. E isso marcou a carreira e a trajetória de Elias. Tópico 3º, a doença de Acasias e sua morte. Lembrando que esse tópico tem o objetivo de mostrar a consequência dos atos de Acasias. E, claro, de maneira secundária, trazer uma reflexão para nós de que todas as atitudes, todas as escolhas, elas trazem uma consequência. Nós vamos encontrar Deus julgando, por exemplo, Senaqueribe. Senaqueribe, ele tenta entrar em Jerusalém, invadir Jerusalém. O rei Ezequias vai clamar ao Senhor e Deus vai julgar o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe, além de não entrar na cidade, ele é sentenciado à morte pelo nosso Deus. Nós vamos encontrar Herodes em uma certa ocasião, quando ele fez uma prédica, e o povo então se entusiasmou com aquilo e começou a bradar: é voz de Deus e não de homem. Ao que tudo indica, o Herodes ele tinha uma oratória fantástica e o povo se empolgou com aquilo. Mas a Bíblia nos diz que ele foi comido de bicho e expirou porque não deu glória a Deus. Então Deus julgou esses homens e tantos outros que nós vamos encontrar na história sendo julgados pelo Senhor. Depreendemos disso que toda atitude, que toda ação, que toda escolha, ela traz uma consequência. O primeiro subtópico vai nos falar sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. E aqui nós vamos à nossa pergunta inicial. Acasias estava predestinado a esse destino? Ele não tinha como se desviar desse destino? Ele estava predestinado a fazer essa escolha e não tinha como sair dela? Nós vemos que não. Podemos ver isso no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, no verso 29, quando Deus tinha dado uma sentença para o pai de Acasias, para Acabe. O Elias foi, entregou aquela sentença de tudo aquilo que Deus iria fazer. Tudo de ruim que Deus ia fazer.
Mas a Bíblia nos diz que Deus falou para Elias: Elias, você não vê que Acabe se humilha diante de mim? Eis que o mal que eu iria fazer no seu reinado, não vou trazer mais agora, vou trazer nos dias dos seus filhos. Então nós percebemos que Deus estava determinado a trazer o mal sobre Israel e sobre Acabe. Mas a sua humilhação mudou a atitude divina. Depreendemos disso que se Acasias tivesse tomado a mesma atitude que o seu pai tomou, Deus teria removido a sentença como removeu a sentença nos dias dos seus pais. Depreendemos disso então que as nossas escolhas são livres, mas nós não podemos escapar dessas consequências, sejam elas boas ou ruins. Subtópico segundo vai falar sobre a determinação de Elias e a morte do rei. Ao que tudo indica, o Acasias teve uma doença após essa queda. Eu sou profissional de enfermagem e vejo muito disso. Pessoas que tiveram fraturas que não foram totalmente curadas. E depois essas pessoas internam em ambiente hospitalar para tomar antibiótico de uso restrito. Aquele antibiótico que você só encontra dentro dos hospitais. Por quê? Porque vão gerando infecções cada vez mais difíceis de combater. Conheço pessoas que mesmo depois de recuperar da fratura, ficam anos e anos combatendo infecção e muitas até morrem. E eu imagino que tenha sido o que aconteceu aqui com Acasias. E se ele tivesse confiado no Senhor, Deus teria curado, como cura câncer, como cura AIDS, teria curado o Acasias dessa situação aqui. O subtópico terceiro vai nos dizer sobre as qualidades de Elias. E ele destaca aqui, intimidade com Deus. Primeiro, nós podemos destacar essa intimidade com Deus pelo próprio fato dele ter ouvido a voz de Deus. Deus falou com Elias. Disse, olha, vai e fala para Acasias. Não há Deus em Israel para você consultar Baal-zebub. Então a primeira coisa que nós podemos destacar de Elias é essa intimidade com Deus. Porque só ouve a voz de Deus quem tem intimidade com Deus. Basta que nós nos lembremos de Saul, que a Bíblia vai dizer que o Senhor não falava com Saul, nem por Urim, nem por Tumim e nem por sonhos, de maneira que ele se desesperou e foi procurar uma médium, uma pitonisa, para Deus falar com ele. Então o próprio fato de Deus ter falado com Elias já mostra essa intimidade que Elias tinha com Deus. Além da intimidade, vai mostrar o zelo em promover a adoração em Israel e condenar a idolatria. Nós vamos encontrar um texto dizendo sobre o povo de Israel, vai dizer assim, eles tiveram, Paulo escrevendo aos romanos, vai dizer assim, eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. E nós vamos encontrar aqui o Elias com zelo de Deus e com um entendimento exato do que é que o Senhor Deus queria da nação. Vamos encontrar também a clareza na assertividade em suas sentenças. Porque Elias disse, não vai chover, e não choveu. Você vai morrer, e ele morreu. Já pensou se Elias tivesse dito, não vai chover Israel, somente o dia que eu determinar, só vai chover segundo a minha palavra, e nada disso acontecesse? Elias tivesse previsto uma seca, e essa seca não acontecesse? Seria motivo de zombaria, o Deus de Israel seria motivo de desprezo. Então nós temos que, principalmente aqueles que têm dons de revelação, profecia, visão, ter muita certeza daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está mostrando, para que não sejamos motivo de escárnio e nós não caiamos em vergonha e coloquemos aí o povo de Deus em situação difícil. Vai dizer assim, vai destacar também a coragem de Elias. Aquele Elias que tinha sofrido toda aquela perseguição, ele tinha que ter uma coragem muito grande para correr o risco de sofrer a mesma perseguição que ele sofreu dos pais de Acasias, no caso Acabe e Jezabel. Mas ele teve muita coragem, confrontou o rei e disse, você vai morrer. Da cama que você subiu, você não desce. Correu os riscos, mas teve muita coragem para o seu ministério. E aqui ele completa esse subtópico dizendo assim, ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por ele em sua grande obra. Nós encontramos muitas pessoas que muitas vezes mostram
uma coragem muito grande, mas nem sempre mostra obediência. Muitas pessoas acham que estão servindo a Deus por serem ousados nas suas palavras, mas muitas vezes não têm obediência em dizer somente aquilo que Deus disse. Que nós venhamos a pensar nisso. A conclusão vai nos dizer que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. E o resumo é, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. 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 Reto aos olhos do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, outros professores de escola dominical, para que eles também sejam abençoados por esse conteúdo. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima.